a nossa entrevistada de hoje. Um assunto bacana. Atenção, mães, pais, né, que tá acompanhando aí, um assunto para você aí, né, que tem seu filho, que está comendo desordenadamente, não sabe o que está comendo, né, ou não está comendo, né, Guilherme? Vamos falar da nossa entrevistada, Guilherme? É a Camila Ferracioli, ela é nutricionista especializada em saúde materno-infantil, com atuação destacada em seletividade alimentar e terapia alimentar para crianças. Ela é cofundadora da clínica Lumini. Como é que é? Lumini, de desenvolvimento infantil e terapias integradas aqui em Campinas, onde trabalha com a irmã dela, a Daniela, em um espaço multidisciplinar voltado ao cuidado integral da criança e da família. Então a gente começa aqui nossa conversa. Primeiramente, Camila, obrigado por atender a Transamérica, que está aqui com a gente nessa manhã. E primeiramente a gente gostaria que você falasse sobre a ideia, como surgiu essa ideia de criar a clínica ao lado da sua irmã e qual foi o propósito inicial desse projeto. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, uma alegria imensa estar aqui com vocês. A Lumini, ela surgiu do nosso desejo, né, de estar aí numa equipe multidisciplinar. Desde o início da nossa formação, a gente sempre contou muito uma com a outra. Ela é fonoaudióloga, eu nutri. Então, desde o início mesmo, a gente sempre atendeu juntas. Tem muitos casos, né, da nutrição e da fonoaudiologia que acaba precisando mesmo desse apoio multidisciplinar. Então, a gente tinha esse desejo, né, de ter o nosso próprio espaço e também poder contar com as outras especialidades ali. Atender pacientes em conjunto, poder discutir um caso. Então, foi mais desse nosso desejo mesmo de poder acolher a família, a criança como um todo, né? E não ficar só focada na nossa área. Isso é totalmente importante, né? Ter esse olhar integrado da criança. O multidisciplinar basicamente é isso. Vocês atendem em segmentos diferentes no mesmo local, né? Isso, para as pessoas exato. entenderem melhor. Muito bem, a gente está conversando com a Camila. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Na sua rotina profissional aí, quais são os casos mais comuns que chegam até você com relação à nutrição infantil? Eu falo porque tem a Maju em casa com 10 anos e a mãe, hora ou outra, tem que ficar regulando. Não, hoje não. Você já comeu você já comeu um chocolatinho, então o chocolate hoje já não vai entrar. Ah, mamãe, agora tem um pouquinho daquele... Não, porque você comeu lá um salgadinho, então vai compensando. Mais ou menos por aí, como é que é, Camila? A minha maior área de atuação hoje é a seletividade alimentar, que são os casos de crianças que têm mesmo ali seleciona demais o que quer comer, né? Mas também recebo muito sobrepeso, obesidade, crianças com pré-diabetes já, infelizmente, né? Então, todos os casos mesmo, assim, mais atuais... Pré-diabetes? Pré-diabetes. E colesterol tem muito? Colesterol elevado também. Caramba. Tenho bastante parceria com endocrinologistas, que é super importante, né? Então, já ir acompanhando. Então, esses são os casos que eu mais atendo. Atendo também público de gestantes. Então, bebês também, introdução alimentar. Então, qualquer idade você já atende, assim, até antes de nascer, digamos assim. Sim, desde a gestação, mulheres que estão tentando engravidar também, né? Mas, atualmente, minha maior área mesmo de atuação é seletividade e obesidade, sobrepeso infantil. A seletividade, basicamente, é aquilo, né? A criança... escolhe, não, vou comer só isso aqui eu não como de jeito nenhum, é basicamente isso. A gente pode até classificar em seletividade alimentar e dificuldade alimentar, né? Tem um pouquinho de diferença. A seletividade, a criança, ela seleciona. Então, por exemplo, pode ser por conta de preferência alimentar, rotina. A dificuldade já tem ali realmente algo que está impedindo essa criança de comer. Então, seja ali uma questão sensorial, né, uma disfunção sensorial, ou uma experiência negativa que ela teve, por exemplo, muitos episódios de engasgo na introdução alimentar. Pode ter sido ali um gatilho para ela criar um trauma e travou totalmente, né? Então, teve uma dificuldade ali envolvida. Entende? Então, com esses casos, a gente traz a terapia alimentar, né, para ajudar. Camila, a gestante ou a lactante ali tem muita influência na alimentação com o bebê? Ou seja, né, a mãe que está gestando ali, dependendo, já come, né, o que quer e não tem um controle, e mesmo depois já dando mamar ali, influencia isso na criança? Sim, com certeza. O paladar da criança, ela começa a ser formado ali no ventre já materno, né? Então, a gente chama até dos 1001 dias, né?
que é a formação do paladar neste período, desde ali da barriga da mãe até os 2 aninhos de idade. Então, assim, é o momento ouro para a gente educar o paladar dessa criança, né? De realmente trazer o que tem que ser nutrido para ela, né? Falando nisso que vai até os 2 anos, né, eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem que citava que uma pesquisa apontou que era determinante na vida da criança para ela poder desenvolver diabetes ou não, ter alguns problemas de saúde ou não, consumir ou não doces antes dos 2 anos. Inclusive a gente conseguiu evitar, eu e minha esposa, que nosso filho consumisse doces até 1 ano, né? Porque eu tenho um histórico de diabetes na família, meu pai inclusive faleceu em decorrência disso, de complicações pela diabetes. A gente conseguiu evitar por 1 ano, aí no dia do aniversário dele, aí tia, avó, deu doce, aí não teve jeito, pegou o gosto, né? Mas isso realmente existe, essa restrição a doces, seria algo importante até os 2 anos? Sim, exatamente por conta do paladar deste bebê que está sendo criado. Então, até os 2 aninhos ali é o momento da gente apresentar o que vai nutrir, né, este bebê. Ele vai ter acesso a doces, tá tudo bem, mas depois dos 2 anos, né, preferencialmente. Então, justamente porque está formando o paladar, ele está na fase melhor do desenvolvimento dele como um todo. Então, a gente tem estudos, né, que falam que o açúcar, ele atrapalha em muitas questões, até mesmo psicológicas ali da criança, né. Muito bem, são 10 minutos para as 8 horas da manhã. Hoje a nossa entrevista, a nossa conversa é com a Camila Ferracioli, né? Ela é nutricionista materno-infantil e cofundadora da clínica Lumine, aqui na cidade de Campinas. Daqui a pouco ela vai falar também da localização, fica nas proximidades do Taquaral. Ô Camila, diz pra gente aí, como é que tá os índices? Num tempo a gente falava em desnutrição, como é que andam os índices de obesidade hoje no país? Não sei se vocês viram, mas agora saiu até nos noticiários, né, que pela primeira vez as taxas de sobrepeso, obesidade infantil ultrapassaram o de desnutrição. Infelizmente, né? Bem triste. Mas por que isso acontece? 2 pontos principais. Sedentarismo. Hoje a gente vê crianças acesso à tela muito, muito cedo. Crianças de 1 aninho, 2 ali. Gasta-se uma energia, fica Exato. ali. Além de não comer o correto, não tem sai queima do- ali, Sim. né? Então, antigamente a gente via muito crianças brincando demais, né? Sim. Na rua. Guilherme quem diga, né, Guilherme? Arrancava os Eles vão pra tampão do rua. dedão pra rua. Jogar bola na rua, andar Bola, de bicicleta. ixi. E é curioso que por questão de segurança a gente tem medo de deixar É. nossos filhos fazerem a mesma coisa, né? O mundo mudou muito, mas enfim, mas isso interfere Exato. também, né? Muito. Então, esse sedentarismo, né? Muito acesso a telas, má alimentação, o consumo de ultraprocessados muito cedo. E não só isso, né? Eu gosto até de falar que quando a gente pensa em o que pode contribuir para um sobrepeso, uma obesidade infantil, a gente tem que olhar até o período gestacional mesmo. Como a gente falou, né? O paladar está sendo formado. Então, a gente tem uma gestante que comeu tudo que queria, comeu por 2, né? Acabou tendo também ali uma diabetes gestacional, enfim, não cuidou da sua alimentação. Isso interfere também. Tem até casos de graves com anemia também, né? Também, né? Anemia, o aleitamento materno exclusivo de até 6 meses, né? Também contribui muito para diminuir essas taxas de sobrepeso, obesidade depois, quando a criança cresce, né? Então fórmula é algo que pode ser prejudicial nesse sentido, utilizar fórmula, o NAN, né, o famoso NAN. Infelizmente tem mulheres que vão precisar se apoiar a fórmula, não é para se sentirem culpadas por isso, né? Sim. Mas assim, eu sempre oriento, se tem a possibilidade de ofertar o leite materno, É bem melhor. muito melhor, com certeza. Né? Hoje a gente tem as fórmulas hoje atuais, né, que estão bem próximas ali, mas não tem como comparar, não é a né? mesma coisa, né? Sim. E sobre essa questão de, a gente estava falando de seletividade alimentar, né? Eu fui uma criança muito chata nessa questão de comer, eu não sei se era esse o caso, mas eu lembro que assim, em determinadas épocas eu só almoçava uma coisa, só jantava uma determinada coisa, isso em algumas épocas da minha infância. E sei lá, eu lembro que meus pais nunca me levaram, nunca foram atrás de uma nutricionista. Não algo tinha uma do variação, é isso? tipo. Você sempre queria comer Não, tinha uma época que eu comia arroz com maionese, tinha uma época que eu comia arroz com carne moída, uma época que era pão com manteiga, isso de janta, de jantar, de Sim. almoço, sempre, isso quando eu tinha uns 7, 8 anos, né?
Naquela época, talvez a conscientização sobre isso era bem menor, né? 30 anos atrás. Como fazer, né, para criança que tem esse problema, que se não, só como isso, só como aquilo, não como isso aqui de jeito nenhum, como que pode ser feito o trabalho para mudar isso em relação à criança? Quando a gente fala da seletividade, que provavelmente foi o seu caso, é um pouco mais simples, né? Vamos dizer assim, uma intervenção nutricional ali, com abordagem mais lúdica, orientando essa criança, trazendo mesmo para a terapia alimentar, né? Mas a dificuldade alimentar, aquele caso que eu falei que realmente tem algo que está fazendo essa criança ter uma dificuldade mesmo em comer. Então, um problema gastrointestinal, né, uma disfunção sensorial, enfim, a gente precisa de um cuidado multidisciplinar. Então, a terapia alimentar que eu trabalho hoje é uma abordagem, né, que a gente consegue aproximar a criança dos alimentos. Então, na sessão eu trago mesmo os alimentos para a gente ir de uma forma muito lúdica, né? A criança ainda está na ludicidade, então a gente tem que trazer o lúdico, né, ao nosso favor. E se aproximando do alimento, tendo uma relação boa com esse alimento, né? Então, a terapia alimentar ela é propícia para isso. Mas em muitos casos a gente precisa trazer outros profissionais juntos. Então, se perguntar uma abordagem de um psicólogo pode ajudar também? Exato. Então, aquele caso que eu comentei de uma criança que parou de comer por conta de um trauma. É uma questão psicológica, então a gente precisa de um psicólogo junto. É uma criança que tem uma disfunção sensorial, precisa de um terapeuta ocupacional junto. Ou um problema mais gastrointestinal, um bom pediatra acompanhando, um gastropediatra, né? Então precisa de uma equipe multi mesmo para ajudar. Muito bem, 5 minutos para as 8 horas da manhã, a gente está conversando com a Camila, nutricionista. O BEP Pantera de Paulínia está acompanhando aqui a entrevista, obrigado pela audiência aí. Tá achando muito legal e bacana aqui essa entrevista falando aí sobre obesidade, né, nas crianças. Ô Camila, é claro que as pessoas vão procurar a sua clínica depois, né, para bater um papo contigo, mas existe aí, quais são as alimentações para uma criança aí, bem básico aqui no período da manhã, almoço e janta, né, algo meio que selecionado. Você consegue descrever pra gente aí o que seria assim o ideal? Claro que isso caso a caso, mas assim, o ideal de uma criança comer logo pela manhã, no seu almoço também e no jantar. Sim, claro, é uma forma bem individualizada, mas de uma forma geral que eu posso orientar, né? Proteína, hoje eu vejo assim uma falha muito grande em proteína na alimentação das crianças. Certo. Então, muito carboidrato, muito açúcar e a proteína vai ficando para trás, né? Só ali no almoço, quando tem. Então, fontes proteicas, fontes de cálcio também, né, durante todas as refeições. O que são proteínas? Queijos, leite, carnes em geral, certo. Peixe. Isso no decorrer da alimentação aí. Grãos mais integrais também, né, aveia, chia, linhaça, tudo isso também contribui muito para prevenir e dar mais saciedade na criança também. No seu ponto de vista, aí você acha que o poder público, quero falar aqui das escolas públicas, tem contribuído aí de uma forma adequada na nutrição das crianças e de alunos? Algumas sim, outras nem tanto. Eu sei que é uma pergunta de saia justa aqui, mas algo porque que de repente eu creio que no mas... no seu consultório, mãe, Sim, fica com na certeza. escolinha, precisa ver, precisa Interfere observar. totalmente. competência Não é? municipal, no caso, cada cidade de um jeito. Sim, Né? Infelizmente, assim, às vezes eu recebo crianças no consultório que passam o dia inteiro na escola. Uhum. E aí, algumas delas conseguem levar lancheira, certo. o que já é bem melhor, Sim. porque pelo menos a gente consegue montar algo ali, dar orientação para a família. Tipo, olha, lá tem isso, mãe, mas tenta Isso. equilibrar com um pouquinho mais, né? Mas disso tem aqui. escolas que infelizmente não permite a entrada de lancheiras. Não permite. Aí a gente entra, né, com cartinha para a escola, faz reunião, algumas Olha, a criança precisa Isso. entrar nesse Isso é um problema balanceamento. em que caso você diz? Porque aí a escola não Algumas fornece escolas mais alimentação? municipais eles acabam fornecendo todas as refeições, né? Então, assim, a criança, por exemplo, almoça 10 horas da manhã e chega em casa ainda vai almoçar de novo. Então, fica um pouco limitado, porque tudo que ela consome durante o dia praticamente é ofertado pela escola, né? Então, trabalhar com um cardápio bem elaborado ali para a família, tudo fica um pouco mais difícil neste caso, né? É assim, que por exemplo, meus filhos estudam no SESI e eles, no período integral, eles têm um cardápio realmente, o café da manhã, lanche da tarde e almoço elaborado por uma nutricionista. Aí dizem que é balanceado e tudo mais,
Mas você disse que, assim, casos de exceções, se alguma criança precisa de um determinada mudança ali, aí que é o problema, Isso. né? E até mesmo para trabalhar a quantidade com essa criança, né? Então, muitas vezes, quem coloca ali a comida para a criança na escola é a pessoa ali da cozinha, então acaba colocando muito. Então, a gente tem que estar em contato, né, com essa escola para orientar também. Uma coisa que eu gostaria de falar agora é sobre questão de intolerância à lactose. É muito comum? Com que idade é possível perceber? Porque, assim, quando é recém-nascido, a única fonte de alimento é o próprio leite materno, né? Mas é um problema muito comum, é algo que dá para ser trabalhado, porque é realmente difícil você afastar uma criança totalmente da lactose, né? A criança costuma beber leite, costuma tomar um iogurte, costuma comer queijo, enfim, muitas coisas que vêm aí de origem de leite, laticínio, né? É um problema muito grande, né, entre as crianças também, intolerância à lactose? Sim, tem bastante casos, né? E aí a gente tem que contar muito com um bom médico para nos auxiliar. Então, um bom pediatra para realmente, primeiro, né, saber identificar mesmo, saber fazer ali para ver se realmente é isso. Porque às vezes chega no consultório, eu acho que meu filho tem e não tem. Não é. Então tem que fazer um diagnóstico correto. Mas tem como sim. Claro, né, vai acabar faltando ali nutrientes, mas através de reposição e outros alimentos que pode ajudar a suprir essa falta desse alimento, né? Muito bem, agora são 8 horas em ponto. Muitas pessoas aqui já estão parabenizando, curtindo a beça aqui, essa entrevista. É um assunto aí que pai e mãe, né, se preocupa, né? Porque às vezes vê a criança num grau de obesidade excessivo, às vezes não sabe o que fazer para poder controlar, falando, puxa vida, eu tento daqui, eu tento dali, né? A criança só quer comer e fica pedindo doce, isso e aquilo, né? E é um assunto que está em pauta hoje, inclusive a Camila comentou, a criançada às vezes não tem aquele tempo de queimar energia, de ficar no celular, né? O tempo todo, não brincar, né? E só comer e não ter um controle, uma dieta balanceada. E o pessoal quer saber, viu, Camila, onde é que encontra a Clínica Lumini, os contatos para poder ter acesso, até mesmo marcar lá uma consulta, né? Com certeza, muita mãe que está acompanhando, muito pai que está acompanhando essa entrevista aqui já fala, opa, preciso do acompanhamento ali. Boa né? notícia é que ela atende planos também, né? Sim, nós atendemos particular. Que legal. E também plano de saúde, Unimed, Dr. Prime e Única Saúde. A Lumini, ela tá bem de frente para a Lagoa ali do Taquaral, de frente para o ginásio, na Heitor Penteado, número 660. Posso deixar o telefone? Sim, com certeza. Telefone, rede social. DDD 19, tá? 989921173. E o Instagram é clínica.lumini, com I no final, tá? Então é Lumini, viu, gente? Lumini. Procura aí nas redes sociais, frente ao ginásio ali Taquaral. da Lagoa do Taquaral. Fácil de achar, fácil o Sim, acesso. Ótima localização, né? E o importante aí, o que aceita os planos. Repete os planos que é aceito na clínica lá, Camila. Unimed, Única Saúde e Dr. Prime. Tudo bem. E só mais uma questão, né, que a gente que é interessante abordar, que hoje em dia a gente fala muito em bullying, né, em questão de obesidade infantil, né, como que é a abordagem de vocês em relação a isso? Quanto que isso pode machucar o psicológico da criança, né, esse bullying por conta dela estar acima do peso? E é possível, né, como convencer uma criança ali que a dieta pode ser boa para ela? Como que vocês fazem esse trabalho? O bullying realmente é uma questão que afeta bastante as crianças, não somente as crianças que estão acima do peso, tá? Mas, por exemplo, as crianças que também têm uma dificuldade alimentar. Esses dias mesmo escutei de um paciente meu falando, eu não quero ir no aniversário do meu amiguinho porque eu não como nada e lá só vai ter coisas que eu não como. Então, ele vai ficar rindo de mim. Então, qualquer dificuldade mesmo na alimentação, né? A criança, ela tá propícia ali a ter um bullying. Então, a gente precisa ter um olhar atento, buscar uma ajuda psicológica também e também nutricional, né? Pra gente conseguir resolver aquele problema que tanto tá incomodando a criança também. E a sua outra dúvida foi como a gente pode auxiliar essa criança a ter adesão, né? Isso. Ao tratamento. Entra muito a educação alimentar e nutricional. Então, aí que está a diferença de um nutricionista infantil. A gente vai trazer a conscientização para essa criança. Como?
no acompanhamento, né? Eu sempre gosto de falar de acompanhamento porque em uma única sessão a gente está tratando uma criança. Sim. Já é difícil para um adulto seguir uma dieta, imagina uma criança. Então a gente precisa conscientizar essa criança através de jogos educativos que vai ajudar essa criança a entender como comer, quantidade de açúcar que pode, não pode. Então essa parte de educação alimentar e nutricional faz muito parte do meu atendimento também. Muito bem, chegamos ao final da nossa entrevista. O nosso bate-papo hoje foi com ela, a Camila Ferracioli, nutricionista materno-infantil e também cofundadora da clínica Lumine, essa clínica que fica ali frente ao ginásio da Lagoa do Taquaral, fácil o acesso de encontrar. Novidade que a clínica também aceita ali planos de saúde, e tenho certeza que muito pai e mãe aí vai ter interesse em procurar a doutora Camila lá. Só repetindo, então o Instagram é Clínica Pronto Lumine, né? Isso. E o seu é nutri.camila Ferracioli. Isso, exatamente. É só procurar lá, fica mais fácil. Hoje em dia é mais fácil pelo Instagram, pela internet. Verdade. Vai ter tudo lá, né? Já tem lá todos os outros contatos, né? Então, clínica.lumine lá no Instagram. Muito obrigado, viu, Camila, pela entrevista. Eu que agradeço. Mais uma meia hora no mínimo ou mais. Com certeza. Né? Mas é um assunto que é bem interessante e a gente pode voltar a conversar aí no futuro, né? Claro, muito obrigada. A gente que agradece aí pela visita aqui à Transamérica e por essas explicações, né, sobre a nutrição infantil. E agora, se o pai e a mãe quiser mais explicações, vai marcar lá um horário, marcar uma consulta para falar com a Camila pessoalmente. Se 30 anos atrás meu pai e minha mãe soubessem disso, é que eram outros tempos, né? Eu não teria sido tão chato, talvez, para comer. Camila, muito obrigado. 8h05, Guilherme, hora de irmos. E a gente vem volta... aí o Giro Transamérica, Exatamente, a gente volta amanhã às 6h30 da manhã. Uma boa quarta a todos. Ótima quarta-feira a todos vocês.